Eu quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra que Deus colocou no nosso coração, nessa nova série de mensagens, dentro do ciclo de maturidade. Nós temos recebido de Deus a direção que ao longo do mês de julho nós vamos trabalhar esse tema ali em azul, fé e ousadia. Você pode dizer comigo? Fé e ousadia. Não é? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos entendido que para que a igreja seja uma igreja enraizada, uma igreja que tem volume de frutos, de vida, né, conteúdo, para que seja uma igreja que cresce com saúde, ela precisa de uma vida de fé. Nós conversamos no mês passado sobre paixão e persistência. Vimos que todos nós precisamos de ânimo, não é? De coragem, de vontade de viver, não é? De vontade mesmo de enfrentar a vida que está diante de nós. Mas paixão e persistência sem fé é lata vazia. Na verdade, é muito barulho, muito movimento, mas sem conteúdo. E por isso que não dá para ficar só com paixão e persistência. Precisa evoluir para uma vida de fé e ousadia. No mês que vem, o tema é santidade e relevância. Olha aí, né? Então a gente vai fechar o ciclo de maturidade ministrando no mês que vem inteiro sobre santidade e relevância. Quando a minha vida é sustentada pelo Deus que é santo, eu desenvolvo uma vivência relevante. Então hoje, no mês de julho, fé e ousadia, porque nós vamos entender um pouco nessa manhã. Abra a sua Bíblia comigo em Hebreus 11. Hebreus 11, verso 1. Nós vamos ler alguns textos, mas esse é o primeiro texto com o qual eu quero compartilhar, um texto muito conhecido. Hebreus capítulo 11, Epístola aos Hebreus capítulo 11, verso 1. A gente pode ler juntos? Vamos lá? Mesmo assentados? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos falar de novo, todo mundo mais forte? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém. Pai, fala conosco, nós te clamamos. Em nome de Jesus. Amém. É preciso a gente entender um pouco o que é fé, não é? Eu estava há umas 2 semanas, não é, na minha célula, compartilhando sobre fé brevemente, e tinha um grupo grande de pessoas que ainda não tinham uma experiência com Jesus, e eu disse para eles assim, olha, a fé não é uma coisa que a gente pode produzir, a fé é uma dádiva de Deus, a fé é fruto de uma experiência, é fruto de um encontro com Deus poderoso, fruto de uma experiência poderosa com Deus, que nos ativa para crer no que só Deus pode fazer. Hebreus vai caminhar nessa mesma direção. E eu gosto dessa expectativa, dessa coisa que a Bíblia e que o cristianismo tem como exclusivo. O cristianismo é uma fé prática, ou seja, a fé é fruto de um encontro, é fruto de uma experiência. A fé é uma convicção, é uma expectativa baseado no testemunho de quem já viveu e baseado na experiência que a gente tem do próprio Deus. Veja o que ele diz. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Portanto, fé é uma expectativa. O versículo 2 vai dizer assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Por que eu espero? Por que eu espero o agir de Deus? Por que eu espero a manifestação de Deus? Pensa comigo no relacionamento que você tem com as pessoas que estão à sua volta. Quem conhece alguém que é pontual aqui? Quem conhece alguém que é pontual? Você conhece? Pontual, né? Vou pegar pelo lado positivo, não é isso? Você conhece? Aquela pessoa diz assim, eu estarei lá 7 horas da manhã, não é? E aí 7 horas da manhã ela está, não é? Se ela marcar 5 horas da manhã, 5 horas da manhã essa pessoa vai estar. Então, se você marca um compromisso com essa pessoa, o que é que você vai fazer? Você vai chegar na hora, não é verdade?
Porque você diz assim, fulano é pontual. Então eu não quero me atrasar, não quero decepcionar essa pessoa. Por quê? Porque você já tem uma experiência com essa pessoa. Ela já mostrou para você, por A mais B, que ela é pontual. A mesma coisa quando alguém te empresta ou te deve alguma coisa e você já emprestou para essa pessoa outras vezes e ela é sistemática em te pagar na hora certa, no dia certo, da maneira certa, ou seja, você vai tendo uma experiência positiva com o caráter daquela pessoa e você passa a ter uma expectativa também positiva. Não é verdade? Do lado negativo também é a mesma coisa, só que eu não vou ficar gastando tempo aqui com coisa ruim, não é verdade? Então, o fato é que nós esperamos em Deus, e Hebreus está dizendo isso de maneira muito simples. Nós esperamos em Deus porque nós sabemos, nós temos certeza que Ele atende. Fala comigo, eu tenho certeza que Ele atende, que Ele é fiel, que Ele cumpre a sua palavra. Amém, irmãos? Deus é um Deus que zela pela sua palavra. E é interessante que Ele diz, os antigos obtiveram isso. Ou seja, nós temos um testemunho. Olha Abraão, olha Isaac, olha Jacó, olha José, olha Moisés, olha a história do povo de Deus, é a história de alguém que espera e não é decepcionado. Então fé é isso, fé é essa expectativa que é fruto de um testemunho. É dom de Deus sim, como eu disse no início, mas é também fruto de testemunho. Nesse dia que eu compartilhei com vocês aqui da célula, eu perguntei a alguns irmãos já cristãos da célula, quem tem uma bênção para contar aqui? Quem tem uma coisa boa para contar que Deus fez nesses dias? E alguns contaram testemunhos de coisas que Deus fez, coisas simples e coisas grandes. E por isso que é tão bom quando o testemunho da gente é firme e é verdadeiro, porque o nosso testemunho gera fé na vida do outro. O nosso testemunho vira palavra de Deus na vida do outro. Porque a palavra é encarnada, entendeu? Quando você é perseverante no dia da angústia, você está dizendo para o outro assim, pode esperar em Jesus, porque eu estou esperando e está dando certo. O Hebreus ainda diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós cremos nisso, que há um propósito, há um desejo no coração de Deus, e Deus sempre traz à existência por meio da sua palavra esse desejo. Então, do outro lado da moeda, se de um lado a gente tem Deus sendo fiel, a gente tem Deus sendo verdadeiro, a gente tem Deus sendo cumpridor da sua palavra, a gente tem Deus zelando pelo seu povo, se manifestando na vida do povo, do outro lado nós temos um povo frágil. Quando a gente olha para a história do povo de Deus, a gente encontra um povo frágil, um povo com dificuldades inúmeras. Um povo que hoje diz assim, eu creio, amanhã ele já tem muita dificuldade de ficar firme. Um povo que diz assim, vamos então, se é para a gente sair do Egito, então vamos. Mas depois ele já está dizendo assim, Moisés, você tirou a gente de lá para matar-nos aqui no Egito? Eu preguei aqui na terça-feira sobre a descendência de Jacó. Impressionante como que os filhos de Jacó, como que uma descendência profética de repente perde o fio da meada. Alguns deles literalmente perderam o fio da meada, esqueceram que era povo da promessa. O próprio Ló, que esteve com Abraão, e quando tem a oportunidade, escolhe ir para a colina, onde depois vira Sodoma e Gomorra, e se afasta totalmente dos planos de Deus. Retrato disso são as filhas dele, o comportamento das filhas. Ou seja, a fé que chega para nós por testemunho, chega por meio de um povo frágil. Porque a fé que nós cultivamos é uma fé que é certeza, e não se escandalize com o que eu vou dizer, no meio de um tanto de dúvida. Certeza em meio a muita fraqueza, certeza em meio a muita fragilidade. É interessante que às vezes a gente imagina no nosso ideal, e no senso comum tem uma ideia de que uma pessoa cheia de fé é uma pessoa muito forte.
Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa que não titubeia nunca, que nunca fracassa, que nunca falha, que nunca volta atrás. Vocês conhecem alguém na Bíblia que Jesus disse que era o maior dos profetas e que não havia profeta como ele? Vocês já ouviram falar desse moço? Quem era? João Batista. João Batista, quando está no Jordão batizando, ele olha para Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha alguma dúvida que Jesus era o Cordeiro de Deus? Cheio de fé, não é verdade? Eis o Cordeiro de Deus. E aí jogou água na cabeça de Jesus, veio a pomba representando o Espírito Santo, e a voz falou do céu: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. Quem se esqueceria de uma experiência dessa, irmãos? Você esqueceria de uma experiência dessa? Mas passaram alguns dias, João Batista foi preso, e aí não é uma prisão assim rápida, não aparece uma liminar que solta João Batista rápido. Na verdade, pior do que isso, João Batista caminha para a morte, porque é o que vai acontecer depois. Mas antes disso, ele chama os seus discípulos e manda falar com Jesus assim: olha, eu queria saber, é o Senhor mesmo ou nós devemos esperar outro? É o Senhor mesmo ou nós devemos esperar outro? Porque, poxa vida, ele não diz isso, mas eu preparei a sua vinda e agora eu estou aqui, na hora da festa, não é? Eu estou aqui preso. E aí Jesus manda falar com João Batista assim: diz a João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Diga para João Batista assim: os sinais do reino estão presentes, João, então fortaleça a sua fé. Mas percebe que João não é que tem dúvida. O maior dos profetas tem dúvida. Você já teve dúvida? Quem já teve dúvida aqui? Não é? Eu me lembro na minha adolescência que eu aceitei Jesus muitas vezes, porque eu aceitava Jesus num culto, e na outra semana, quando vinha um pregador que fazia um apelo mais forte, dizia assim: aí meu irmão, você está certo que vai para o céu? Eu dizia assim: deixa eu aceitar Jesus de novo aqui, no meu íntimo, né? Para garantir, e tudo bem, viu? Aceita Jesus quantas vezes você precisar, porque é isso mesmo. A nossa fé, ela é gradual, ela vai se desenvolvendo na medida que a gente honra a aliança que a gente tem com Ele. E é uma fé que se desenvolve no meio da nossa fraqueza. E é por isso que você pega aqui Hebreus 11 e vai pegar os heróis da fé. Tem gente muito complicada aqui, né? O primeiro deles é Abraão, que era meio irmão de Sara, e quando chegava numa cidade, para segurar a onda dele, ele dizia assim: olha, Sara, a gente tem um combinado, você é muito bonita. Eu fico imaginando como Sara era bonita, porque aos 80 anos ela parava o trânsito. É verdade, eu fico imaginando, né? Aos 80 anos, Abraão dizia assim: Sara, quando a gente chegar, né? E não que a idade faça a gente perder a beleza, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? A idade, deixa eu arrumar aqui, né? A idade faz a gente ficar mais bonito ainda. Mas você entende que muda os tipos de atração que a gente provoca, não é verdade? Não é? E Sara chega e Abraão combina: você fala que é minha irmã, porque senão vão me matar para poder ter você como esposa. Esse é o cara que puxa a fila dos heróis da fé. Então, queridos, eu creio numa igreja que vai crescer e se desenvolver, e em discípulos que vão crescer e se desenvolver cheios de fé. Mas esses discípulos crescem e se desenvolvem cheios de fé, primeiro, entendendo que a fé é um dom de Deus. Amém? Fala comigo assim: é Deus quem dá. É Deus quem dá. Segundo, sabendo que essa fé é uma fé que se desenvolve no meio da nossa humanidade, no meio da nossa fraqueza, no meio das nossas dúvidas, porque ela é certeza, mas é uma certeza só: a certeza que Deus não falha, a certeza que o caráter de Deus não falha, a certeza de que Deus permanece fiel ao povo que está em aliança com Ele. É essa a certeza. E é a certeza de que é a fé que é dada e cresce para um povo que anda em aliança com Ele. Então a gente precisa perguntar: as crianças fizeram tão bem, né? A desenvolvimento do plano de salvação. Você já tem uma aliança com Deus? Você já tem uma aliança com Deus? Porque ninguém vai crescer em fé sem conhecer Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra.
É essa palavra que cria todas as coisas. Essa palavra que criou os céus, a terra, é Jesus. É Jesus quem nos dá a fé. É Jesus quem nos habilita para crer num nível diferente. Quantos querem viver uma vida cheia de fé aqui? Em meio às suas muitas fraquezas, em meio às suas muitas dúvidas. Então não desista porque você às vezes fraqueja. Não desista porque às vezes o seu coração titubeia. Diga assim: Deus, como o salmista do Salmo 63 diz, como terra seca, exausta, sem água, assim mesmo eu te contemplo no santuário para ver a tua força, porque a tua graça é melhor do que a vida. Graças a Deus, a Bíblia não conta uma história de super-heróis. A Bíblia conta uma história de homens e mulheres, pecadores como eu e você, mas que abriram o coração para receber essa fé, que é capaz de transpor montanhas, derrubar muralhas e crescer apesar de nós. Amém, queridos? A segunda coisa que para mim está muito ligada e associada ao que nós vamos... Então, primeira coisa, nós queremos ser um povo cheio de fé. Então é isso. Nós queremos receber essa fé que vem de Deus. Nós queremos fé para contemplar, para visualizar, para receber o que Deus preparou para nós. Mas nós também queremos traduzir essa fé em atos concretos de fé. Tiago, capítulo 2, verso 17, queria que você lesse junto comigo. Vamos ler juntos? Assim... A gente pode resumir dizendo assim: a fé sem obras é... Vamos dizer de novo? A fé sem obras é morta. Você sabe que foi uma discussão tremenda na época da definição no cânon bíblico, se o livro de Tiago entrava ou não no cânon, por causa desse versículo aí. Não é? Deu uma dor de cabeça para os pais da igreja essa fala de Tiago. Porque era consenso já na igreja primitiva a ideia de que a salvação é pela fé, e a fé era um dom de Deus. Os escritos de Paulo. Paulo em Efésios disse: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí Tiago arruma essa confusão aí. Tiago diz o seguinte, eu fui dar uma olhada no capítulo inteiro, Tiago diz o seguinte: não é justo vocês dizer que têm fé em Jesus e fecharem os olhos para quem está necessitado diante de vocês. Ora, se você diz que tem fé e alguém te pede pão e você diz vai com Deus, essa fé sua não é fé, porque a fé sem obras é morta. O que é que Tiago está querendo dizer? Tiago está dizendo o seguinte: a minha fé em Jesus precisa me levar a um tipo de vida parecido com o de Jesus. Porque senão não é justo dizer que é a fé em Jesus. É como alguém dizer que é vegetariano e sentar numa mesa, num rodízio e comer todas as carnes possíveis. E dizer que a carne é verdura de onça. Não é verdade? Não, eu continuo, me mantenho vegetariano. Isso aqui, você já viu que os animais comem, né, e tal, é verdura de onça, não pode fazer mal. Não seria incoerente? Né? Alguém colocar uma torcida do Flamengo e, nem que seja por solidariedade, ir para a torcida do Vasco. Né? Ninguém gostou da piada, né? Não é coerente. Não é coerente, de maneira nenhuma. Porque você precisa honrar a visão que você confessa. Você precisa honrar a camisa que você veste. Você precisa honrar aquilo que você diz que acredita. É isso que o Tiago está dizendo. Se você crê em Jesus, então viva como Jesus. E aí eu quero tomar emprestado essa afirmação de Tiago para fazer outras aplicações dela. Quando a gente diz que é um tempo de fé e ousadia, nós estamos dizendo que é tempo de colocar a nossa fé em prática. Porque senão ela será uma fé morta. Se a fé só servir para a gente vir ao culto, levantar as mãos, tomar a Santa Ceia e ter certeza que a gente vai para o céu, ela ainda é uma fé morta. Porque a fé que nós cultivamos é uma fé que nos coloca numa obediência santa e que me leva a tomar decisões
atos concretos de fé. E eu quero pensar em alguns desses atos aqui. Por exemplo, a fé em Jesus deve me levar a viver uma vida consciente que Ele se fez carne e morreu por nós. Concorda comigo? Quem concorda e crê que Jesus se fez carne? Nasceu e morreu por nós. O que isso significa para você? Quando você ouve dizer que Jesus, que o Deus Todo-Poderoso se fez gente. O que isso significa, gente? Que não há limites para o amor de Deus. Amém? Quantos creem nisso aqui? Não há limites para o amor de Deus. Então, se não há limites para o amor de Deus, se Deus me amou e me amou até o fim, Paulo diz assim, aquele que não negou o seu próprio filho nos dará juntamente com ele todas as... Então, qual é o ato de fé que a gente precisa? Nós precisamos nos tornar um povo cheio de esperança. Amém? Você entende o que é isso? As notícias ruins, elas têm um impacto sobre a nossa vida. Elas têm um impacto sobre a nossa vida. Eu estava brincando outro dia com alguns mineiros. Eu sou mineiro. Tem algum mineiro aqui? Tem algum mineiro? Né? A gente que é mineiro, lá no nosso canto, a turma faz disputa de quem conta a história pior. Já viram isso? Né? Lembra aquele personagem, o Zeca da Capitinga? Né? Que ele diz assim, você lembra fulano? Morreu. Né? Sabe? Quando junta uma roda de mineiros assim, aí começa, você soube o que aconteceu com fulano? Ele se envolveu num acidente, não sei o quê. Aí o outro começa, mas você não sabe o que houve com fulano. E conta uma história pior. E o negócio vai só piorando. Vai só... Então, eu venho de uma cultura, as músicas de raiz mineiras, por exemplo, são muito melancólicas. Mineiro tem muita coisa boa, mas são melancólicas. Né? Tem uma queda para esse lado mais sombrio, mais triste da vida. A minha formação foi uma formação, por exemplo, de perceber, de fazer análise crítica e perceber problema. Na verdade, a maioria dos metodistas, você quer achar um problema, chama metodista que ele acha. A solução, nem sempre. Mas achar o problema, se você tiver um problema, chama o metodista, que o senso crítico é aguçado. Não é? Tem gente que diz que mulher também é especialista nisso, mas eu não vou cair na bobagem de falar isso. Não é verdade? Eu nunca vou dizer uma coisa dessa. O que a fé em Jesus me faz, irmãos? A fé em Jesus me leva a um esforço intencional e de fé de viver uma vida de esperança. Porque o que eu tenho de pressuposto? O que a Bíblia diz? Que Jesus é o sim para todas as promessas de Deus. O que eu tenho de pressuposto? Deus se fez carne por mim. Ele nasceu numa manjedoura. Ele veio, assumiu isso. Ele sofreu numa cruz até o extremo. Ou seja, não tem limites para o amor de Deus. Então eu vou viver uma vida cheia de esperança. Intencionalmente, todos os dias, quando eu levanto e a vida está difícil, a vida está ruim, eu não vou negar o sofrimento, mas eu vou dizer assim, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém, irmãos? Eu vou levantar e dizer assim, está difícil, mas o meu Deus, que criou todas as coisas pela sua palavra, Ele é fiel e Ele não abre mão do que Ele prometeu para mim. E isso é um esforço intencional, porque o mundo à nossa volta nos leva para um outro lugar. Você liga a televisão e as notícias serão, na sua maioria, ruins. Você olha para o padrão lá de fora, você diz é ruim, mas você diz assim, o padrão de Deus é melhor, Deus é um Deus de esperança, então intencionalmente eu vou esperar o melhor. Quantos acham que esse é um ato possível? É um ato possível? Um ato de fé possível? Você entende que isso só é possível pela fé? Que isso não é pensamento positivo, não é isso não. Não é pensamento positivo, é declaração de fé. Então eu queria que você desse uma boa notícia para o seu irmão, por favor. Fala alguma coisa boa para ele, hein, Deus aí. Fala alguma coisa boa para ele. Fala para ele alguma coisa boa. Fala para ele assim, olha, não desiste não, fica firme. Né? Tem um refrão de uma música antiga que diz assim, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Aleluia. Quem colocou a sua vida nas mãos de Jesus? Então espere o melhor, em nome de Jesus. Viva profeticamente, espere o melhor, creia no melhor. Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se o pior que pode acontecer com você é a morte, se a morte chegar, nós já temos remédio para a morte. Nós temos a certeza da vida eterna. Amém? Por isso que Paulo diz: nada poderá me separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem nada, nada, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada poderá me separar do amor de Deus. Sabe, irmãos, e isso precisa nos levar a uma atitude de esperança. Nós somos o povo da esperança. Por isso que a Bíblia diz assim: conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Nós somos o povo que anuncia coisas boas. Porque nós temos esse legado e essa certeza de que Deus não fez conta do preço para poder nos amar e para poder nos salvar. Seguindo na linha de Tiago, que a fé sem obras é morta. Se eu creio em Jesus, eu preciso também ter condições para viver uma vida cheia de fé, de me esvaziar como Jesus esvaziou e enfrentar a morte na certeza da ressurreição. Isso é uma coisa muito poderosa, mas muito negligenciada por nós. O Cristo, o Filho de Deus, quando veio a essa terra, o que ele fez? Ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou o lugar, os céus. Ele deixou esse lugar cheio de glória e assumiu a forma humana. Sabe o que a gente precisa para viver uma vida cheia de fé? A gente precisa se esvaziar. A gente precisa, de alguma maneira, abrir mão das nossas outras certezas. Às vezes a gente acredita demais na nossa força de vontade. Às vezes a gente acredita demais no nosso caráter. Às vezes a gente acredita demais no nosso poder financeiro. Às vezes a gente acredita demais na nossa índole. É fé demais. E aí tem um filme antigo que dizia que fé demais não cheira bem. Porque a gente só precisa de uma fé. Na fé no Deus Todo-Poderoso. Essa fé precisa ser suficiente para nós. As outras coisas precisam passar por elas, precisam ser derivadas delas. E por isso eu me esvazio, eu abro mão. Paulo fala isso. Aquilo que para mim antes era motivo de glória, eu considerei lixo para poder ganhar Cristo. O problema é que assim, eu quero ganhar Cristo. Então eu pego aqui a minha fé cristã, eu pego o meu caráter, eu vou pegando coisas pelo caminho. Eu pego aqui a história da minha família e vou juntando coisas. E vai chegando um ponto que a fé em Cristo, que devia ser a base e o sustento da minha vida, está no meio de um monte de coisa. Como se eu continuasse pegando coisas aqui, brevemente isso aqui deixaria de ser a tampa da bandeja da Santa Ceia e passaria a ser mais um utensílio na minha mão. Percebe? Ou a fé em Jesus Cristo é realmente fundamental e base para nós, ou ela vai se misturar com as outras muitos tipos de crenças que eu e você temos. Então a gente precisa se esvaziar. A gente precisa abrir mão de outras certezas e viver mesmo essa certeza única em meio a muitas incertezas. Quem coloca a vida na mão de Cristo entregou o amanhã para Ele. Não é isso? Foi isso que Jesus disse. Porque o amanhã pertence ao Senhor. É desafiador para mim? Muito. É desafiador para você também? Muito. Por isso que eu sou o primeiro a receber a mensagem. Se ela não servir para você, para mim ela está servindo muito.
E essa fé que me dá esperança, essa fé que me leva a esvaziar, é uma fé que me encoraja a enfrentar toda a força de morte. Porque Jesus ressuscitou. Amém, irmãos? Quantos creem na ressurreição de Jesus aqui? Então eu não aceito morte na minha vida. Você não precisa aceitar. E esse precisa ser um outro ato de fé. Agora, cedo mesmo, uma irmã querida nossa, acho que ela está aí, né? Estava lá embaixo dizendo, pastor, estou com a perna muito ferida, a ferida não cicatriza e tal. E eu podia ouvir aquela fala daquela irmã, e dizer assim, minha irmã, sinto muito, né? Mas eu disse, então vamos orar, a senhora está aqui, vamos orar. E nós oramos juntos. Eu preciso dessa fé que me leva a não aceitar as forças de morte que se levantam contra nós. Pode até ser que Deus permita que um espinho na carne permaneça conosco até o final da nossa vida. Mas nós não vamos aceitar como natural aquilo que não foi criado no céu. Você entende? Nós vamos resistir àquilo que não foi criado no céu. E vamos declarar a vida de Deus sobre essas situações. Quando você toma atos de fé, você toma coragem para olhar para a sua casa, para olhar para a sua família, para olhar para o seu trabalho, olhar para os seus filhos e dizer assim, eu não admito esse tipo de coisa na minha casa. Eu não aceito esse comportamento na minha casa, porque a minha família é família de Deus. Sabe? Atos de fé. O que a gente vai aprendendo aos poucos? A gente vai aprendendo a aceitar essas coisas que vão chegando. A gente vai se acostumando com coisas ruins, com coisas erradas. A ponto de, às vezes, dizer para Jesus assim, Jesus manda tirar a pedra, a gente diz como as irmãs de Lázaro, não mexe não, Jesus. Já é 4 dias, já cheira mal. Não mexe com isso não. Tem coisas que se instalaram na nossa vida há tanto tempo que a gente não quer que nem Jesus mexa. Entende? E por fim, irmãos, eu quero terminar. Primeiro dizendo que a fé é necessária, é dádiva de Deus e é fruto de um encontro. Segundo, que a fé é prática. Ela precisa gerar atos concretos de fé. E terceiro, que essa fé é uma fé ousada. Ousada para quê? Para buscar o padrão dos céus e, ao mesmo tempo, ter humildade para não desprezar os pequenos começos. E aí, o outro texto que vem aos meus olhos é Isaías 55, que você lembra bem. Lembra de Isaías 55? Se você puder abrir aí comigo, Isaías 55. É aquele texto maravilhoso que vai lá no versículo 8, que é onde a gente lembra normalmente, vai dizer assim, 55, vai dizer assim, porque os meus, vamos ler juntos? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem, diz o Senhor, vamos continuar, porque versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Amém? Quando esse texto é escrito, irmãos? Esse texto é escrito quando o povo exilado perde a esperança de voltar para a sua terra. E a partir do capítulo 40 de Isaías, você vai ter várias afirmações de esperança para o povo de Israel. Para dizer, creia, olha, eu não desisti, não acabou ainda. E no 55 Deus diz assim, os meus pensamentos são mais altos que os nossos. Para mim, irmãos, nós precisamos de ousadia para parar de pedir a Deus para fazer reformas na nossa vida e começar a orar como Jesus. Pai, venha o teu reino e faça na terra como é nos céus. A gente precisa orar e parar de pedir reforma e pedir para Deus dizer, faz de novo, Senhor. Faz conforme a tua vontade, faz o teu jeito, faz o teu padrão. Quantos acreditam que o padrão de Deus é melhor do que o nosso? Irmãos, o padrão de Deus é infinitamente melhor do que o nosso. Só que às vezes nós queremos que Deus
leve as coisas para dentro do nosso padrão. Ah, Senhor, seria tão bom se o Senhor fizesse assim. Eu não vejo problema de falar para Deus. O problema é a expectativa. Porque eu só vejo em parte, como Paulo diz. Mas Deus vê tudo. Eu só vejo em parte. Então eu preciso orar para dizer: Deus, cumpra o teu melhor na minha vida. Qual é o teu padrão? Qual é o teu desejo? Qual é o teu sonho? A gente precisa deixar que Deus, e ter ousadia, para deixar Deus elevar os nossos planos. Para deixar Deus nos mudar de nível, de expectativa. E essa é uma mensagem fácil de ouvir, que Deus quer fazer grandes coisas, que Deus quer realizar grandes coisas. Deus fez isso com o apóstolo João, lá em Apocalipse, quando João está mergulhado na crise por conta da força do império. Deus diz para ele assim: sobe aqui, João, deixa eu te mostrar umas coisas. E Deus mostra Jesus vencendo todos os impérios, todas as forças, Jesus reinando em glória. A gente precisa abrir os olhos para isso, nós precisamos de ousadia para isso. Para não só achar que Deus vai arrumar aquelas brechas que a nossa família tem, que o nosso trabalho tem. Não, Deus vai fazer e colocar num padrão infinitamente melhor. Amém, irmãos? Mas tem uma outra coisa. Para viver o melhor, eu preciso começar pelo mais simples. E aí eu queria que você lesse comigo o versículo 1 do capítulo 55. E nós vamos terminar com esses versículos. A todos vocês que têm sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis de finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Versículo 6. Buscai o Senhor, 6. O Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O que é que há de simples aqui? É simples o convite da graça. Todos que têm sede, vinde às águas. Às vezes a gente quer viver o grande, mas a gente não se abre para o convite da graça. Vinde às águas, todos vocês que têm sede, vinde, bebei e comei sem dinheiro, sem preço. É simples, assim mesmo. Qualquer um, sem fila, que chega diante do Pai, acha pão, acha alimento, acha acolhimento, acha graça. Não é precioso isso? Mas como eu vou viver uma vida ousada se eu não sei usufruir da mesa que está servida para mim? Entende? Como eu vou fazer coisas grandes se eu não conseguir primeiro me acercar da graça que me foi oferecida? Em segundo lugar, é simples, mas é fundamental para viver uma vida cheia de fé e ousadia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje eu tenho a oportunidade, amanhã eu não posso dizer o mesmo. Tudo que você tem é hoje. Então, é simples, não é? Não perca tempo. Não parece simples? Muito simples. Não perca tempo. Busque agora. Enquanto você pode achar, porque vai chegar um tempo que vão procurar e não vão achar. Eu quero viver uma vida ousada. Comece do simples. Comece buscando. Comece priorizando o Rei. Porque a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por último, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É simples, nós estamos cansados de ouvir, mas ninguém vai viver uma vida excelente
se misturar juntamento solene, culto de adoração com pecado não confessado. Entendeu? Tem que haver arrependimento, irmãos. Tem que haver arrependimento. As pessoas que crescem em Deus não são as perfeitas. Até porque não existe. As pessoas que crescem mais em Deus são pessoas que têm sede, como Isaías diz, que vão às águas, que buscam como quem não tem nenhuma outra coisa a fazer, que são francos diante de Deus, honestos, arrependidos, quebrantados, que dizem: meu Deus, o Senhor me colocou um banquete e eu estou aqui e não sou digno. Nós temos um momento no Renove que é muito especial, e é claro que eu não vou dar o detalhe para que você possa fazer, quem não fez ainda, mas é muito especial mesmo. É um lugar onde a gente se encontra, tem de maneira muito simbólica o amor de Deus. E num dos renoves que nós fizemos, um jovem que estava naquela sala, naquele lugar onde ele estava sendo constrangido com o amor de Deus, e ele era chamado a assumir o lugar de filho diante de Deus. Ele disse para mim assim: eu não, pastor, não vou não. Ele falou assim: vou não, eu não mereço, pastor. Não mereço, não posso não, pastor, não mereço. Eu disse para ele assim: você está certo. Alguns se lembram, né, dessa situação. Eu disse: você está certo, você não merece não, mas eu também não mereço. Mas Deus resolveu nos incluir e nos envolver como filhos. Sabe, irmãos, falta essa convicção de que nós não somos dignos, para que a gente possa se render de verdade e dizer assim: tem misericórdia de mim, Senhor. E aí, quando a gente começa no simples, você pega o elevador, igual o João, e vai para o lugar mais alto, e começa a ver coisas grandes, coisas sobrenaturais, que só Deus pode fazer. Amém? Eu não sei, falei tanta coisa, não é? Mas eu posso resumir para você. Uma fé viva, que é fruto de um encontro, de um testemunho com o Senhor. Uma fé prática, que te leva a atos concretos de fé. E uma ousadia para fazer coisas grandes, começando pelas pequenas. Amém? Vamos ficar em pé? Queria que você pudesse colocar a mão no seu coração. Não vou te chamar aqui ao altar hoje. Você vai vir ao altar para tomar a Santa Ceia, mas eu queria te convidar a colocar a mão no seu coração. E fazer, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: examine o homem a si mesmo. E aí coma do pão e beba do cálice. Examine o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Eu sei que você é uma pessoa temente a Deus, porque senão você nem estaria aqui. Não é verdade? Mas que tipo de fé nós temos cultivado? É uma fé apenas para me levar para o céu, embora isso já seja uma grande coisa, mas é uma fé que se encarna na nossa vida. Uma fé que gera essa certeza no meio de muitas incertezas. Uma fé que que gera essa expectativa e te conduz a atos concretos. Ou seja, uma fé prática, uma fé vivida, uma fé que te leva a tomar decisões de fé. Ou é apenas uma fé conceitual, teórica, boa nos livros, mas pouco praticável, pouco aplicável? É uma fé que te leva a desejar o padrão dos céus? Ou é uma fé apenas para alcançar suas metas? Ah, Jesus, nós estamos aqui rendidos diante do teu altar, diante da tua presença. E o nosso coração reconhece que muitas vezes,
nós nos perdemos no nosso processo de fé. Nós confundimos a fé no Senhor com fé na gente mesmo. Confiamos demais na nossa justiça própria, na nossa capacidade de fazer as coisas. Nessa manhã nós clamamos aos céus que o Senhor Jesus, que é o doador da vida e da fé, venha doar fé para os meus irmãos e minhas irmãs, e para mim também. Venha gerar fé nos nossos corações, Senhor. Uma fé viva, uma fé que nasce da experiência, do encontro com Jesus. Venha, Senhor, gerar em nossos corações essa fé que desmonta toda hipocrisia, toda falácia, toda tentativa humana de parecer-se com Deus. Meu Deus, gera em nós a decisão intencional de viver pela fé. Que nós possamos ter atos concretos, porque a fé sem obras é morta. Leva-nos, ó Deus, na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas decisões cotidianas. Leva-nos, ó Deus, a agir pela fé. Porque a Bíblia diz que quem age sem fé peca. Então Deus nos leva a viver pela fé, em nome de Jesus. Move o nosso coração, ó Deus, na tua direção. E, por favor, abre os nossos olhos para ver as coisas grandes que o Senhor quer fazer. Abre os nossos olhos, Jesus, para enxergar o padrão do céu para a nossa vida. Nós queremos ver o padrão do céu para a nossa família. Queremos ver o padrão do céu para tudo que nós colocarmos nas nossas mãos. E dê-nos fé, ó Deus, para que nas pequenas coisas, gerar esse padrão, viver esse padrão, assimilar a vontade de Deus para as nossas vidas. Toma meu irmão e minha irmã aqui hoje, Senhor. Toma o teu povo na tua presença, em nome de Jesus, e opera, Senhor, uma obra maravilhosa em nossos corações.